Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa desta quinta-feira, dizendo que termina hoje o mandato de presidente do Tribunal Regional Eleitoral Cearense do desembargador Inácio Cortez. E também termina o seu período de 4 anos como integrante da Corte Eleitoral Cearense. Este tempo, 4 anos, é o máximo que um juiz pode permanecer ali após uma recondução. O mandato original é de 2 anos. Pois bem, termina o mandato do desembargador Inácio Cortez e começa o mandato presidencial do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que até agora era vice-presidente e corregedor-geral eleitoral no Estado. Raimundo Nonato ficará mais 2 anos no tribunal. A Justiça Eleitoral, como insisto em afirmar, é uma justiça emprestada. Ela não tem quadro próprio. Tem alguns servidores que são servidores da Justiça Eleitoral, concursados até, mas não tem magistrados no quadro da Justiça Eleitoral. Por isso, ela é composta, no caso do Tribunal Regional Eleitoral, isso em qualquer estado. Ela é composta por 2 desembargadores do estado, mais 2 juízes de direito do Estado, já são 4 magistrados ligados ao Tribunal de Justiça Estadual, quer seja do Ceará, quer seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer estado brasileiro. Então, nós temos 2 desembargadores e 2 juízes estaduais, 4. Temos um juiz federal. Um juiz federal, são 5, e 2 advogados. Esses 2 advogados são escolhidos pelo presidente da República depois que o Tribunal de Justiça do Estado faz uma lista tríplice para cada uma das vagas. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará escolhe 6 advogados, 3 para compor uma lista e 3 para compor a outra lista, e encaminha esta lista, uma ou 2 listas que sejam feitas naquele momento, para o Tribunal Superior Eleitoral. E este encaminha a lista tríplice para o gabinete do presidente da República, a quem cabe escolher o advogado. Portanto, a Corte Eleitoral é composta por 7 membros, 2 desembargadores do Estado, 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. Tem mais o procurador regional eleitoral, que é um membro do Ministério Público Federal no Estado. A solenidade de posse do novo presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, acontecerá amanhã, sexta-feira, às 4 horas, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. O PROCON, órgão competente do Ministério Público do Ceará,
multou novamente a Enel Coelce, e agora em vários milhões de reais pela má prestação dos serviços que esta empresa presta aos cearenses. E a CPI, que foi pedida para investigar a atuação da Coelce, da Enel, no Ceará, foi pedida pelos 46 deputados estaduais, já vai completar 3 meses e ainda não foi instalada. Já começa a pairar dúvidas, pairar dúvidas e dúvidas muito maledicentes, maléficas para o próprio poder legislativo estadual, a não instalação desta CPI para investigar a Coelce. Muito bem, o Senado Federal está fazendo sessão extra para votar medida provisória que trata do organograma do primeiro escalão da administração federal. Esta medida provisória termina sua validade hoje. Se não for votada hoje no Senado, ela perde a validade e o ministério do presidente Lula deixa de ser o que aí está para voltar ao esquema anterior, não com as mesmas pessoas, mas no esquema anterior de estrutura do governo Jair Bolsonaro. A votação na Câmara terminou na madrugada de hoje. E os deputados fizeram algumas alterações, sobretudo reduzindo espaços dos ministérios, comandado pela ministra Marina Silva e o Ministério dos Povos Originários. Ao final da votação, nesta madrugada, o líder do governo, o deputado federal cearense José Guimarães, manifestou a sua posição. Vamos ouvi-lo. Foi um dia decisivo para o país e para o governo. Eu considero que foi uma vitória grande e ela só foi possível por conta do trabalho de todos os líderes. O comportamento político dos líderes, todos que colaboraram, o comportamento político do presidente Arthur Lira e do governo, do nosso governo, dos vice-líderes, especialmente do presidente da República, que deu toda sustentação para que as articulações ocorressem, os diálogos ocorressem, envolvendo o ministro Padilha, as lideranças, o presidente Arthur Lira e o próprio governo como um todo, são os grandes responsáveis por esta vitória. Nós temos consciência dos problemas que antecederam essa votação, dos problemas levantados, das questões levantadas justas por todos os líderes. Eu ouvi tanto que quase que o meu ouvido cansava de tudo o que foi conversado, que foi relatado nas últimas 48 horas, e eu penso que prevaleceu um espírito público muito grande. Bom, também falou sobre a votação o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a quem atribui-se a responsabilidade sobre as alterações na medida provisória. Vamos ouvi-lo. O presidente Lula fez o apelo de manhã. Nós passamos o dia todo conversando a respeito e a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, o dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade
de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Bom, de volta, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as manchetes do nosso blog desta quinta-feira, a gente destaca que a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a MP dos Ministérios com redução do meio ambiente de Marina Silva. O texto aprovado é o parecer do relator da medida, o deputado Isnaldo Bulhões. Algumas das principais mudanças ocorrem no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que perde a Política Nacional de Recursos Hídricos e a gestão do Cadastro Ambiental Rural em âmbito federal. A gente também destaca que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica lobby em torno da aprovação de leis tributárias. O ministro da Fazenda afirmou nesta última quarta-feira que a legislação tributária no Brasil é uma colcha de retalhos, o que torna o sistema de impostos do Brasil um dos piores, se não o pior do mundo. A gente também fala sobre a Comissão de Hidrogênio Verde, que sugere uma audiência pública no Rio Grande do Norte. O requerimento é do senador Otto Alencar, que sugere a audiência em data a ser agendada com a presença de órgãos governamentais, do setor produtivo e do terceiro setor, seguida de visita externa a projetos de produção de energia limpa no Estado. A gente também fala que o STF, o Supremo Tribunal Federal, escolhe 3 mulheres para a lista tríplice de vaga no Tribunal Superior Eleitoral. Por meio de ofício, o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, havia enviado ao Supremo a lista tríplice, informando o encerramento do mandato do ministro substituto, André Ramos Tavares, em razão de sua posse ocorrida ontem no cargo de ministro efetivo. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre economia, que puxada pelo agronegócio, o PIB do Brasil surpreende e cresce 1,9% no primeiro trimestre. O resultado ficou acima da mediana das projeções de analistas. A gente também fala sobre Polícia Federal, que auxiliar direto de Arthur Lira é alvo de busca da PF em casos de desvios em kit robótica. Luciano Cavalcante é conhecido em Brasília como uma das pessoas de maior confiança do político. Sobre Congresso Nacional, Lira avisa que irá congelar projetos de Lula até o governo mudar a relação com os deputados. Agora com as atualizações do Estadão, a gente também está em destaque sobre o PIB do Brasil e a gente fala também sobre um especial que o Estadão destaca, 10 anos das jornadas de junho, do fim da Nova República ao nascimento da República Digital. Manifestações que tomaram as ruas do país, mobilizada por meios das redes sociais, representou o início de um novo ciclo na história política do Brasil, o nascimento da República Digital. Sobre política, Bolsonaro dorme no Palácio do Governo de São Paulo, o que ele veio tratar com Tarcísio.
Agora, com as atualizações do Globo, a gente fala sobre crise política, o ministro virando voto e ligação de Lula, os bastidores da MP dos ministérios na Câmara. O Planalto tem dia tenso e encontro do presidente com o aliado de Lira antes da vitória. E, por fim, a gente destaca sobre o cabo de guerra. Do orçamento secreto a não vou sacanear, rusga entre Lira e presidente começou antes da posse. O acirramento do clima em Brasília remonta às semanas seguintes à vitória de Lula nas eleições. Muito bem. Voltemos um pouquinho atrás, antes dos destaques das manchetes anunciadas pela colega Stephanie, para a fala do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Num determinado momento, ele diz: agora o governo precisa andar com suas próprias pernas. Ele está querendo dizer que a medida provisória foi aprovada na Câmara pelo esforço dele. Ele não diz diretamente que foi dele, mas diz que foi pelo esforço dos líderes da Câmara dos Deputados. Esta questão da articulação política do governo tem sido muito criticada no Congresso Nacional. O governo já experimenta, ao longo dos seus primeiros 5 meses, 5 derrotas legislativas. Isso sem se falar na derrota política, que foi o resultado desse encontro promovido pelo presidente Lula com os dirigentes das nações vizinhas aqui da América do Sul, por conta dos elogios, eu diria até desvairados, do nosso presidente ao ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. Outro detalhe que não passou despercebido da comunidade política, não realçado pelo presidente da Câmara dos Deputados, foi o envolvimento direto do presidente Lula nas últimas horas, conversando com o próprio Lira e com alguns deputados, líderes de outros partidos, não integrantes da base do governo. O presidente Lula teve uma conversa e, pelo resultado mostrado pelo portal da Transparência, não foram conversas republicanas, porque o governo teve que liberar com urgência alguns milhões de reais das tais emendas parlamentares. Continuamos vivendo os mesmos momentos de outrora, quando os governos, para aprovarem as medidas de interesse de sua administração, do seu projeto político, quiçá até de interesse mesmo da população, precisa negociar os votos de parlamentares, liberando emendas parlamentares. As emendas parlamentares deveriam ser liberadas normalmente, não às vésperas de qualquer votação na Câmara ou no Senado. Arthur Lira diz, em outras palavras, que o governo precisa andar com suas próprias pernas, que ele não vai mais fazer qualquer esforço para votar a pauta política do governo que está na Câmara dos Deputados. Por conta da sessão extra programada para esta manhã no Senado, para votar a medida provisória, por sinal, a primeira medida provisória assinada pelo presidente Lula, que é a que define o organograma do primeiro escalão da administração federal. Essa medida provisória
foi votada, como já dissemos agora há pouco, na Câmara dos Deputados. Aliás, a votação terminou na madrugada desta quinta-feira. Terminou logo depois de 1h da manhã, quando falaram o líder do governo, Zé Guimarães. Nós mostramos aqui um trecho dele. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nós também mostramos um texto dele. Então, por conta dessa sessão extra da Câmara, não acontecerá a segunda reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da CPMI, programada para as 9h da manhã desta quinta-feira, uma sessão administrativa em que esperava-se mais um momento de determinada tensão política. Ela foi adiada para a próxima terça-feira. É que o regimento do Congresso Nacional, também o regimento interno do Senado e o regimento interno da Câmara não permitem nenhum funcionamento de comissão quando estiver acontecendo sessão plenária, quer na Câmara, quer no Senado. Por esta razão, foi suspensa a reunião da CPMI programada para a manhã de hoje. Ela vai acontecer na próxima terça-feira. Mas, a propósito dessa comissão, vamos ouvir o que disse a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama. Veja, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, ela tem, na verdade, vários instrumentos que a gente pode buscar e vai buscar. Quebra de sigilos, mandado de busca e apreensão, compartilhamento de dados, enfim. São instrumentos, na verdade, que esta CPI, assim como todas as demais CPIs aqui no Congresso Nacional, vai utilizar no sentido do aprimoramento da investigação. O que é que nós teremos nesta primeira etapa? Nós teremos a aprovação de requerimentos para oitivas, não é? Naturalmente também alguma coisa de compartilhamento de dados, e nós temos aí hoje já mais de 600 requerimentos apresentados e vários deles, inclusive, com pedidos de quebra de sigilo e ainda outros que serão protocolados no dia de hoje. Então, como o presidente tem a definição de que esses requerimentos serão aprovados na semana seguinte, possivelmente nós, na compreensão de que isso é importante para o início dos trabalhos, já faremos essa solicitação. Até porque é de posse desses dados que nós teremos efetivamente os outros convocados. Nós teremos uma primeira rodada de convocação, que são nomes que não haverá, até acredito, nenhuma grande novidade, porque nós já temos vários processos em curso, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal, mas depois dessa primeira etapa haverá outros nomes que serão fruto, inclusive, dessas quebras e também das oitivas que serão feitas nessas primeiras rodadas. Muito bem. Está começando agora, então, a sessão do Senado da República, que vai votar a primeira medida provisória assinada pelo presidente Lula, cuja vigência termina hoje. Se não for votada hoje, o ministério de Lula não será este que hoje está trabalhando, mas sim um ministério com a estrutura que existia no governo Jair Bolsonaro. Ainda repercutiu ontem na Assembleia Legislativa cearense a visita do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. O deputado Sargento Reginaldo foi um dos que protestaram contra a visita e as homenagens, louvações feitas pelo presidente Lula ao ditador venezuelano. Vamos ouvi-lo. O amor verdadeiramente venceu. E ontem o amor venceu de vez, porque agora ficou claro, né? Quando um jornalista é agredido, aí parece que se percebe
o que a gente já vinha alertando. Nós estamos recebendo em solo brasileiro um ditador, um narcoditador procurado pelo governo americano, rechaçado pela União Europeia, rechaçado pela ONU, mas, segundo o presidente do amor da República Brasileira, tudo não passa de uma narrativa. 7 milhões de venezuelanos refugiados. Uma boa parte desses vindo para solo brasileiro para se salvar da perseguição, da violência e principalmente da fome. E as palavras do presidente da República foi: isso tudo não passa de uma narrativa criada pela direita contra o governo venezuelano. Seu amiguinho, Maduro, lamentavelmente tem sido o terror do povo venezuelano e mais uma vez volta ao Brasil, depois de 4 anos que não podia pisar aqui dentro, volta ao Brasil, né, que não, além de tudo é um caloteiro, não pagou a dívida que tem com o governo brasileiro, mas daqui a pouco está de novo botando a mão no nosso cofre, porque é para isso que eles voltaram ao poder. Era para financiar as ditaduras latino-americanas, era para fazer a sua política populista, é para cessear a voz de políticos conservadores, de jornalistas, como agora no projeto do Ministério da Verdade, o tal PL do fake news, que de fake news não tem nada. A ideia é muito clara, é calar as redes sociais. Muito bem. A discussão do projeto de igualdade salarial entre mulheres e homens foi aprovada ontem na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, onde as senadoras manifestaram satisfação pela aprovação da matéria, que ainda depende de manifestação do plenário do Congresso Nacional. A senadora Margarete Busetti foi uma das que destacaram a importância da matéria. Vamos ouvi-la. Jamais a minha preocupação não foi de ficar contra as mulheres, e sim ao lado das mulheres, porque nós temos 3 leis, uma na Constituição, uma na CLT e a Lei 9.029 de 95. Eu não sei o que são esses critérios remuneratórios. Eu, sinceramente, o que são critérios remuneratórios? Essa é a minha dúvida. A minha preocupação é nós não criarmos imbróglio jurídico que nos prejudiquem. Me entendam aqui as mulheres, eu estou do lado das mulheres, eu só não quero que isso crie imbróglio jurídico e que nos tire emprego de fato, que o empregador tenha um homem e uma mulher e prefira o homem do que a mulher. É isso. Bom, com esta manifestação da senadora Margarete, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, e prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã. Quanto?